Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe também nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam abençoadas. Nós precisamos de uma liderança que serve. Para isso, eu quero ver com você o texto do segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versos de 1 a 3, que nos diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. Nós vimos no dia de ontem que neste momento da história de Israel era comum existir escolas de profetas. Discípulos então de grandes profetas como Eliseu se reuniam em torno destes para aprender com eles. Escolas então eram formadas com esses grupos de aprendizes. Eles não apenas estudavam em um local, como também moravam neste local juntamente com o profeta. Era o povo de Deus reunido, se aprimorando para servir ao Senhor por meio da vida dos profetas. Nós vimos que esses homens estavam numa condição já de um lugar acanhado demais, apertado demais. Eles então se dispuseram para servir. Foram os homens que tiveram a iniciativa de procurar Eliseu e falar: vamos construir algo maior. Eliseu diz no verso 2, podem ir, vão lá, façam o trabalho. Mas um dos servos, no verso de número 3, diz a Eliseu: vamos conosco, sirva conosco. Eliseu então diz: eu irei. Prontamente a resposta de Eliseu é: ok, eu vou acompanhá-los neste trabalho. Não era um trabalho fácil, era o trabalho de colocar a mão na massa, ir até a beira do rio, pegar ali troncos suficientes para fazer as vigas e, enfim, construir uma habitação, construir uma casa, um espaço maior para que eles vivessem. Infelizmente, assim como nós vivemos dias de pessoas que só querem chegar na igreja e consumir dela, também temos líderes que não se dispõem para o trabalho. Líderes preguiçosos, líderes que estão às vezes ganhando rios de dinheiro da igreja sem sequer se dedicar para servi-la com excelência. É triste nós vermos que aqueles que são chamados pelo Senhor para trabalhar, cuidar do rebanho dele, estão se negando a fazê-lo. Acham que talvez o ministério pastoral ou o trabalhar para a obra do Senhor seja tirar 1 ou 2 dias da semana para subir no púlpito com um belo terno e fazer ali um tempo de prédica. É triste imaginar que o cuidado com as famílias tem sido deixado de lado, que até mesmo o zelo pela casa do Senhor, pelas questões administrativas da igreja, que são questões importantes para andarmos de acordo com a legislação do nosso país, estejam sendo negligenciadas. Nós temos uma série de obreiros preguiçosos e interesseiros buscando tão somente alimentar o próprio ventre ao invés de trabalhar e cuidar das coisas do Senhor. Nós temos aqui o exemplo de Eliseu. Ele foi desafiado pelos seus liderados: vamos conosco. E ele foi. Não pense você, pastor, obreiro, diácono, presbítero ou alguém que exerça qualquer outro tipo de cargo, que esses cargos nos coloquem em uma condição de privilégio. Não, nós somos, por conta dos nossos cargos, cada vez mais servos da igreja do Senhor. Precisamos ser os primeiros, então, que pegarão a vassoura, que pegarão uma pá para limpar, para cuidar, para zelar da igreja do Senhor. Porque aqueles que lideramos trabalham e nós também precisamos trabalhar. Que Deus te abençoe, que você pense na igreja para ser servo nela. Se você tem interesse de ter cargos na igreja, que não seja apenas para ser visto, mas seja principalmente para servir a igreja do Senhor, fazendo aquilo que o nosso próprio Cristo fez. Jesus, sendo rei, veio a este mundo, serviu, viveu em condição de dedicar-se pelos outros, foi obediente até a morte e morte de cruz. Siga o exemplo do nosso mestre, seja um líder que serve, um líder disposto a trabalhar para a obra do nosso Deus.